tecnofeudalismo. Eu tecnicamente não gosto muito desse conceito e eu vou explicar, eu acho, durante o React pra vocês por que eu não gosto. Mas vamos lá, porque eu acho que é interessante. O capitalismo falhou e falhará. Será que é isso que o Felipe Paião vai dizer? Acho que não. Capitalismo acabou. Comunismo também acabou. Independentemente da vertente política que você acredita que vivemos, ela também acabou. Hoje... Eu sei que isso daqui não é o conteúdo do vídeo, mas obrigado, Fukuyama. Descanse em paz, né? Você e a sua história que você matou. Isso já me irrita, né? Que é o papo que eu mais vejo nos comentários. É assim, quando as pessoas dizem, concordei com tudo que você falou, pena que você é comunista. Esta ideologia falida, que é utópica e não faz nenhum sentido. Mas as conclusões que eu tirei baseado no método do materialismo histórico e baseado em falar com os camaradas, baseado em ler tudo que os comunistas que ainda existem falaram, elas estão certas. Mas o comunismo falhou, esta ideologia que morreu também. E eu odeio o capitalismo também, mas o comunismo é uma ideologia falha e você é tão ruim quanto as pessoas que você critica. Isso dá uma canseira, tá ligado? Mas vamos lá. Nós vivemos o tecnofeudalismo. Bom, pelo menos isso é o que dizem diversos estudiosos sobre o assunto. Se faz sentido ou não, você vai conseguir dar essa resposta ao final do vídeo. Mas eu, como sou extremamente soberbo e tenho o rei na barriga, já disse, não faz sentido. Brincadeira, tá, pessoal? Eu acho que é interessante o conceito, mas vamos explicar aqui. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje eu vou te apresentar o conceito de tecnofeudalismo. Eu queria dizer uma coisa, quando eu recomendo o Tecmundo para as pessoas é porque geralmente as reportagens de segurança desse cara são bem boas. Não tenho do que reclamar, assim. Então, boa, Felipe Paião, quando você fala as coisas de segurança, você manda muito bem. Sistema político controlado pelas gigantes da tecnologia, como Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon e outras. Essa ideia nasceu com Cédric Durand, um economista francês que define o tecnofeudalismo como o domínio das megaplataformas que cria dependência e controle no mundo. Segundo Durand, vivemos acompanhando a acumulação escandalosa de lucros da Big Tech e tecnoditadores. Quem também entra nesse barco é Yanis Varoufakis, antigo ministro das Finanças da Grécia, com um livro chamado Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. Para essa discussão, vamos primeiro trazer alguns conceitos. Então eu só ia dizer assim, é que ele ainda não explicou, né? Então não posso reclamar, mas eu já vou dizer o que eu não gosto muito disso. Chegar e dizer assim, o capitalismo mudou logo, sempre tem esse logo, a gente precisa de uma solução diferente. E eu não tô querendo dizer que a gente não tem que se adaptar e entender a realidade e mudar. Mas isso é uma coisa que muita gente da terceira via chega e diz assim, esse negócio todo que vocês estão falando de classe trabalhadora, de organização, de exploração, de imperialismo, essas coisas todas são do século passado. Agora nós estamos num novo século onde tudo é diferente e as coisas são diferentes. Logo a solução, ela precisa ser uma solução nova. E isso às vezes acaba virando uma desculpa pra gente praticar um certo ecletismo, que é, ou seja, vou acreditar em qualquer merda que eu tirar do meu cu aqui, vou escrever tudo do zero e não ler e não tentar analisar o que já veio antes, tá? Então, um livro que eu tô sempre recomendando pra vocês, e eu recomendo mais, ele não tá hoje aqui do meu lado, é o Colonialismo Digital, uma crítica hacker fanoniana. Esse livro não faz isso. Esse livro cita esse autor uma hora ali, eles explicam inclusive alguns dos conceitos que ele vai estar explicando nesse livro, mas ele também volta para a teoria das revoluções socialistas que funcionaram. Ele também pega e faz, baseado no Fanon, tá ligado? O que o Fanon disse, o que eles fizeram com questão da rádio e relaciona a rádio com o meio de comunicação, com a internet. Eles fazem uma análise muito maior, não é uma análise eclética. Vocês podem até discordar de uma coisa ou outra, mas eles realmente são honestos de, ir a fundo nos especialistas de política. Às vezes, eu acho que existe uma certa covardia do eurocomunismo, eurocomunismo é outra coisa, mas dos comunistas de Estados Unidos, comunistas de Europa, sabe? Ou até dos nossos fofinhos aqui de faculdade, os nossos fofinhos aqui petista, social-democrata, Henri Bugalho, essas coisas, de dizer assim, olha só, essa coisa de socialismo, essa coisa de direitos dos trabalhadores é maneira. Mas aí, chegou um Stalin lá. Aí o Stalin era do mal.
fez altas coisas muito bad. Então vamos jogar tudo fora. E vamos daqui pra frente a outra coisa. E não, gurizada, esse é um dos motivos porque a gente tá sendo sempre derrotado, eu imagino. Porque tem muita teoria organizativa, tem muita teoria que foi produzida no início do século que a gente nem chegou a testar, que a gente nem chegou a colocar em prática, tá? E daí, às vezes, me parece que é mais um ego desses comunistas de Europa e de Estados Unidos de dizer assim, vou inventar uma teoria totalmente diferente, porque daí eu posso chamar isso daquilo, chamar isso de não sei o que, e melhor, a gente não precisa fazer nada. Cria um certo imobilismo, é isso que eu sinto, tá ligado? Tô sendo injusto? Vamos ver o vídeo até o final. Eu consegui, vou fazer o react de meia hora desse vídeo. Capitalismo, definido por Yannis, é o sistema que tem como ponto focal o capital, uma abordagem em que quem é mais rico e poderoso utiliza quem não é para gerar rendimento sob a forma de lucro. Já o feudalismo, definido... E outra coisa que eu acho legal, tá? O capitalismo se chama capitalismo por causa do capital. Então ele falou, o capital seria essa coisa, que é esse valor que ele mesmo pode se multiplicar, e como ele se multiplica, tu investe ele para criar mercadorias. Isso é uma coisa muito importante. Não é à toa que o Marx começa no O Capital explicando a mercadoria como a primeira coisa. E a mercadoria é o quê? É esse fruto do trabalho, né? O fruto do trabalhador atuando junto com os meios de produção e junto com a matéria-prima. E vai criar uma mercadoria. E essa mercadoria, ela vai ter o seu valor apenas quando ela for vendida, né? Então, uma coisa que é feita para não ser vendida, ela não é mercadoria. E isso, uma das contradições do capitalismo ali, que a gente quer cada vez mais fazer coisas para serem vendidas, que tenham algum valor de mercado, e menos coisas que não tenham isso. E daí vem aí, por exemplo, a nossa briga com os anarcocapitalistas, porque eles dizem assim, na realidade, como o capitalismo é bom e é natural, o que as duas afirmações estão erradas, a gente deveria fazer o máximo de coisas para serem postas no mercado, tudo tem que estar no mercado, tudo tem que ser mercadoria, porque daí a gente vai poder destravar o potencial da raça humana, né? Mas então, só para dizer assim, a mercadoria é o principal. Quando a gente vai para o feudalismo, a gente não tem a mercadoria como sendo o principal. Acho que isso é importante da gente pensar. Por Yannis, nasce da ideia de pessoas que têm bens materiais e cobram de outras pessoas pelo uso desses bens e serviços. Sendo assim, no feudalismo, os poderosos vivem de renda e não de lucro, e existe uma diferença nisso. O consultor especial da Electronic Frontier Foundation, Cory Doctorow, nota que o lucro é vulnerável à concorrência, mas a renda não. No site Outras Palavras, ele exemplifica a questão da seguinte maneira, abre aspas, se você tem uma cafeteria, todas as outras cafeterias abertas em seu quarteirão são uma ameaça competitiva que pode corroer suas margens de lucro. Mas, se você é dono do prédio que o dono da cafeteria aluga, as outras cafeterias abertas no quarteirão aumentam o valor da propriedade e o valor do aluguel que você pode cobrar. Fecha. Isso aqui é excelente, né? Eu gosto muito do Cory Doctorow. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê na TI, é absurdo, né? Eles estão falando da TI. Mas é essa questão de que pega o mercado de IA, tá ligado? Tu faz uma startupzinha e daí tu acha que tu tá concorrendo com as outras startups para ver quem vai ter o melhor produto. Mas na maior parte das vezes, tu tá concorrendo para ver qual das big techs maior vai te comprar, sabe? Tu tá concorrendo, tu já foi criado para ser absorvido por uma outra empresa maior. No campo da TI hoje é mais ou menos isso, assim, porque tu não consegue, que nem ele disse assim, somos todos pequenas padarias que estão concorrendo entre si. Na realidade, somos todos pequenas padarias que estão num ecossistema gigante e a gente tá só esperando para ver qual grande, né, empresa vai te abocanhar. E eu acho que isso é uma coisa bem importante que é útil do conceito de tecnofeudalismo. Vamos continuar. Fecha aspas. Nesse contexto, é entregue como paralelo a visão da existência da Amazon nesse tecnofeudalismo. Yannis fala que fazer compras na Amazon seria como visitar o centro de uma cidade bem movimentada e repleta de lojas geridas por empreendedores independentes. Ou seja, basicamente, a Amazon seria um feudo que vive de renda gerada por empreendedores capitalistas independentes. Nessa lógica, podemos colocar o iFood. O iFood é literalmente uma praça de alimentação virtual que tem como feudo sua própria tecnologia. A renda de Amazon e iFood, por exemplo, é a taxa que cada empreendedor tem que pagar para viver dentro de seus serviços. Yannis ainda brinca com o termo nuvem, falando sobre gigantes da tecnologia que vendem serviços de cloud. São os cloudalistas.
Empreendedores precisam sobreviver dentro da nuvem de corporações gigantescas que têm um poder tão grande que conseguem destruir um negócio com poucos cliques. O tecnofeudalismo também mata inovações. Se não mata, se apropria. Isso significa que quando uma inovação, uma concorrência pode surgir para algum feudo da Big Tech, essa empresa acaba sendo comprada de modo que esse feudo não seja impactado. É basicamente o que eu falei ali para vocês. E acho que isso é bem interessante porque o que eu acho que a gente está tentando entender aqui, a minha crítica ao conceito não é que ele não é útil para explicar algumas coisas, mas o que eu estou tentando dizer é que eu não quero que a gente coloque ele no caminho de entender que a gente ainda está no capitalismo, tá? E daí, por exemplo, me vem um exemplo que eu tô vendo aqui na minha cidade, mas vocês devem estar vendo aí, que é, por exemplo, o exemplo da Cobase. Porque eu tenho um cachorro, né? Ele não tá aqui do lado hoje, que é o Caju. E daí a gente, às vezes, vai comprar coisas de pet na Cobase, né? E eu não sei se vocês já perceberam, mas abre uma dessas lojas, não sei se elas têm aí no estado de vocês, a cada esquina, assim. Tem muitas, muitas. Inclusive aqui em Porto Alegre eles fizeram um negócio que eles deixaram os cachorros lá dentro os animais todos dentro de uma loja que alagou e os bichinhos acabaram falecendo. Foi horrível. Porque, enfim, é uma empresa cagada, né? Que não tá nem aí pra esse tipo de coisa. É Cobase, C-O-B-A-S-I. Fale bem o nome deles pra eles virem te processar aqui. Não, mas enfim. Só que assim, não só eles são uma empresa gigante que tá abrindo franquia em tudo quanto é lugar, eles estão fazendo um esquema que assim, ó. Eles já são, eu acho, meio marketplace na internet. Ou seja, eles revendem produtos que são de outras pessoas, que é a tendência de quase todas as empresas hoje. Que é basicamente como eu penso assim, preciso de um produto de pet shop. Ao invés de eu procurar pet shop no Google, eu já vou em Cobase. Ou se eu procurar pet shop, eu vou achar Cobase, né? Aí eu entro lá no site deles e não necessariamente eles precisam vender todos os produtos deles, né? Que beleza, se vocês pensarem que teve um momento que, por exemplo, você iria na fábrica da coleira comprar a loja que só tem coleira ou que produz a coleira e tal, agora não, agora tem uma loja que agrega tudo, que é esse varejo. Mas eles estão começando a fazer coisas do tipo assim, você precisa de alguém para passear o seu cachorro, você contrata pela Cobase. Você precisa de alguém para ser veterinário do seu cachorro, você contrata o plano da Cobase. Você precisa de alguém para dar banho no cachorro, contrate pelo plano da Cobase. E ao mesmo tempo, eles estão abrindo assim, você dá banho em cachorro, se associe na Cobase para ser uma pessoa oficial que dá o banho. Você é veterinário, se associe na Cobase para ser o veterinário da Cobase. Então eles estão plataformizando, estão tipo virando um Uber de todos os serviços que tem a ver com o pet, porque eles viraram esse grande hub de coisas que tem a ver com pet. Eles são uma loja muito grande. E, obviamente, isso vai levar ao fenômeno que a gente já falou aqui na live da merdificação, né, enshittification, onde vai ser difícil concorrer com uma empresa tão grande, porque, sei lá, eu quero abrir a minha própria pet shop, mas daí a pessoa vai ter que confiar na minha pet shop versus confiar numa marca estabelecida como a Cobase. Mas, na real, o que a Cobase está fazendo é pegando e terceirizando o banho do teu pet para outra pessoa, terceirizando o veterinário para outra pessoa. E daí eles vão poder aumentar as taxas de lucro tanto do lado do cliente quanto do lado do provedor de serviços quando eles tiverem um domínio bom do mercado. E isso está acontecendo em diversos outros mercados. Provavelmente deve estar acontecendo farmácia, plano de saúde, só que eu não tenho, assim, experiência em primeira mão. E isso é direto. Falei da Uber. A Uber tem feito isso, a iFood tem feito isso. Ele falou, a maioria das empresas Big Tech estão fazendo isso. E daí, nesse sentido, faz sentido o modelo de tu ver isso como feudo. Porque, realmente, assim, a pessoa ela precisa estar dentro dessas plataformas para trabalhar. Tem uma dificuldade muito grande no campo da TI, que eu acho que é por isso que as pessoas gostam desse conceito do tecnofeudalismo, daí de entender onde está o meio de produção, onde está a exploração, onde está a mais-valia, para a gente tentar fazer uma leitura marxista disso. Eu tenho passado muita dificuldade quando eu tento ver essas questões com vocês, tá ligado? E eu acho que é por isso que as pessoas gostam, porque daí elas pensam, ok, a Uber, ela é um feudo, que eu preciso entrar dentro do feudo para oferecer meus serviços. A gente, às vezes, tende a dizer assim, a Uber é um meio de produção. O trabalhador precisa ir lá, só que daí eles ficam assim, mas o trabalhador, ele é autônomo, ele não é contratado, entendeu? Então, só que mesmo assim, o Marx já descreve nos textos dele lá, o salário, preço, lucro e o capital, por exemplo, tu trabalhando por hora exatamente por isso.
Não assim, ele não fala em salário mensal, ele fala, vamos pensar como é que funcionaria se a pessoa trabalhasse por hora, exatamente porque esse tipo de trabalho autônomo da pessoa só chega, realiza um trabalho e recebe pelo tempo que ela trabalhou, já existia também e ele faz análise baseada nisso, tá? Deixa eu ver, passou muito chat, eu não consegui ler, eu vou ler esse superchat aqui. Oi, Jesus Tech, maratonei o canal inteiro em uma semana, poderia ver vídeos só em PTBR, tenho dislexia e não consigo ver a legenda. Isso é... legal tu pedir isso hoje quando eu ia trazer um vídeo em inglês, mas eu tô me demorando tanto aqui que talvez o vídeo de inglês que vai ficar pro final a gente não veja, tá? Então, só por causa desses R$ 5 aí eu vou te ajudar, Matheus. Pera, a Pets é dona da Cobase, não à toa. Não, eu acho... Inclusive eu tava falando com a minha esposa isso esses dias. A Pets e a Cobase querem fazer uma fusão. E daí tinha a questão de, tipo, será que a gente não tem que impedir isso? Eu tava vendo o pessoal falando isso. E eu não sei se vai rolar ou não. Mas sim, eu acho que é uma concorrente da Cobase, por enquanto. É como se toda a propriedade intelectual nova que nasce dentro desse sistema acabasse sendo engolida pelo próprio serviço. Você já parou para pensar como toda a sua vida existe dentro de um tecnofeudo? Todos os seus dados privados e dados de seus familiares estão com o Google. E a sua localização também. Suas conversas privadas estão nas mãos de Meta, que tem Instagram e WhatsApp. A sua vida digital nas mãos de Apple ou Samsung. A empresa que você trabalha existe em servidores da Amazon. Sua alimentação é gerenciada pelo iFood. O seu dono sabe o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Na verdade, até quando você dorme, pelos aplicativos de sono do Google e da Apple. Basicamente... Então, eu gostei muito da maneira como ele colocou aqui, né? Que o Google é teu dono, né? Tu tá dentro do feudo do Google e ele sabe tudo sobre ti e ele coordena muita coisa da tua vida. Uma coisa que é interessante, ó, por isso que eu acho, ó, pensar o que eu tava dizendo, a análise disso como um fenômeno capitalista. A nossa localização, o nosso tempo em casa fazendo lazer, que seria vendo um filme com a família, os nossos passeios, que também tem GPS hoje, o nosso tempo dormindo, todas essas coisas, elas não eram uma mercadoria, ou seja, elas não estavam passíveis de virarem um produto que ia ser comprado e vendido, ia estar no mercado, ia ter oferta e demanda operando sobre isso, e ia estar gerando lucro para alguém que é dono desse tipo de coisa. Hoje, isso é. Então, por isso que as pessoas às vezes falam que isso é o neoliberalismo. Nós temos uma doutrina que começou lá no meio do século passado, que disse assim, na realidade o capitalismo é foda, nós temos que destravar o potencial do capitalismo como? Fazendo ele agir sobre mais áreas da nossa vida, elas virando mercadoria. E o que ele está descrevendo pode ser visto dessa maneira, entendeu? E o que eu ia dizer, alguém falou uma coisa ali que era, disse assim, mas isso ainda é capitalismo, isso eu não sei o quê. Eu acho que esse é o perigo da gente chamar o tecnofeudalismo, porque quando eu pesquisei sobre esse termo, dar uma olhada no que o pessoal estava falando e os livros, existe uma tradição, digamos, do pessoal da extrema-direita, que chama as coisas de globalismo, ou até aquela extrema-direita mais anarcocapitalista, de gostar desse tipo de coisa, porque eles estão dizendo, olha, isso não é o capitalismo. O capitalismo é o quê para eles? Trocas voluntárias, capitalismo é livre mercado, todas essas coisas. E a gente, né, nós, ANCAPs, estivemos sempre dizendo que isso que existe aqui não é capitalismo de verdade. E daí chega um conceito desse e diz assim, realmente, nós regredimos para a Idade Média. Embora alguns digam, né, que a Idade Média tinha capitalismo também. Então, eles usam, às vezes, esse tipo de coisa como um bode expiatório para dizer assim, isso não é o real capitalismo. Quando a gente está fazendo a crítica capitalista aqui e tentando explicar a teoria para vocês, que daí, não, na realidade, isso é ele levado até as últimas consequências, né? Então, acho que essa é a minha crítica a esse conceito. Só que quem sou eu? Eu sou só um youtuber que nem leu o livro do Yanis Varoufakis lá. Eu li outros livros, eu li outras coisas, mas é isso que eu tô tentando dizer. Levem com um grão de sal antes de dizer que eu sou um idiota, porque eu tô ignorando um autor que é economista e tal. A minha crítica é muito simples, não é nem ao conceito em si, mas é o perigo que a gente tem de, às vezes, querer obfuscar o debate, entende? É, o capitalismo ortodoxo, heterodoxo. É, corporativismo, eles chamam, exatamente. Você não tem como fugir das big techs dentro do tecnofeudalismo. Até para entrar em contato com seus amigos e ter um papo offline, você precisa dessas empresas. Vamos falar um pouco sobre os números desse tecnofeudo para te dar uma noção. Atualmente, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, e Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, juntas, as 5 valem cerca de 8,27 trilhões de dólares, mais do que o produto interno bruto, o PIB, de cada um dos países do mundo.
Esse tecnofeudo só perde para o PIB de duas nações, Estados Unidos e China. A Apple tem mais PIB que o Brasil. A Alphabet do Google é maior que a Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo. A questão disso é que enquanto o Brasil, a Arábia Saudita e todos os países no mundo, teoricamente, têm suas leis e diretrizes valendo apenas dentro das linhas territoriais, o poder e as leis das Big Techs valem para todo o mundo. Tem dúvida dos números? Isso é importantíssimo que ele falou e, de novo, o livro Colonialismo Digital, uma crítica hacker fanoniana, fala bastante sobre isso. O texto de abertura do livro de introdução, que é do Sérgio Amadeu, que inclusive eu li no Teclas aqui, tá nos ensaios sobre colonialismo digital, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Como o Brasil hoje tem WhatsApp, né, Facebook, Google, todas essas big techs tão misturadas com as nossas atividades econômicas, ou seja, a pessoa que vende pizza, ela vende pelo WhatsApp. A pessoa que vende o bolo de pote está vendendo pelo Google. A lojinha que vende roupa tem uma presença no Instagram. Ele descreve que, assim, quando a gente faz uma transação comercial no Brasil, nós estamos movimentando a economia dos outros países. Mas o que ele fala aqui é interessante. Às vezes não é nem do país, é dessa grande empresa transnacional que é uma Big Tech, né? E daí a gente começa a chegar no Cyberpunk, em que eles só dão o próximo passo no Cyberpunk. Eles dizem assim, olha, e se a Google não tivesse sujeita às leis nem do país onde ela tá? Na real, a Google tá na Irlanda hoje, né? Mas se não tivesse sujeito às leis da Irlanda, às leis dos Estados Unidos, às leis do Brasil, se ela criasse as próprias leis, os países poderiam fazer algo sobre isso, dependendo do poder da empresa, não, né? E eu acho que é isso que essa crítica faz sentido também. Números e do assunto que estamos falando, é só dar um Google. Enfim, o tecnofeudalismo é uma teoria crescente. Ainda assim, também existem estudiosos que vão na contramão e, na verdade, dizem O canal Teclas, né? que ainda vivemos dentro de um sistema capitalista, apenas com algumas mudanças geracionais. Isso porque os termos capitalismo e comunismo foram cunhados em uma época em que o mundo era outro. Por exemplo, um mundo industrial sem o advento da tecnologia como conhecemos hoje. Agora me diz, o que você pensa sobre tudo isso? Achou interessante a teoria do tecnofeudalismo? Eu já falei. Muito humilde. Então, Yuri, realmente criou-se uma aura de imparcialidade sobre as Big Techs. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, né? Sobre esse fetiche da tecnologia. Falo no vídeo que tem que é o fetichismo da tecnologia. Falo no vídeo que é sobre a ideologia californiana. As pessoas tratam o campo da tecnologia e as empresas de tecnologia como se elas pairassem sobre tudo, né? A internet, ela paira, ela não tem ideologia, ela é apenas uma ferramenta, o que não podia estar mais longe da realidade. Isso, gente, deixem um like, ó. Eu vou deixar um like pro Tecmundo aqui, porque foi um vídeo legal que eu me apropriei para fazer um react, né? Mas deixem um like aqui. Mas então, enfim, a minha tese é isso. E daí que nem eu ia dizer para vocês, gente. É legal isso, esse modelo de ver, e faz sentido. Eu só acho que a gente não pode usar isso como meio que uma desculpa pra gente jogar fora toda a teoria comunista. E eu vi que o menino falou no chat ali que a esquerda não pode passar pano para todos os crimes do Stalin. Não foi isso que eu tô tentando dizer. O que eu tô tentando dizer, e eu acho que tu entende quando eu tô falando isso, é que tem pessoas que querem jogar fora tudo das experiências socialistas, fazendo esse monstro de alguns líderes que tiveram. Quando essa mesma monstruosidade não é feita com, por exemplo, Ronald Reagan, com Thatcher, com Churchill. Pode pegar basicamente todo mundo que tem a série do Ian lá, Porque Odiamos. Porque, ou até com a própria figura dos Estados Unidos como um país, Henry Kissinger, isso é uma boa. Que é assim, a gente pega e diz assim, vamos aprender com o que os Estados Unidos fez. As pessoas não ficam dizendo, mas os Estados Unidos teve Henry Kissinger. Talvez o pessoal da esquerda mais, né, descoladinha, fica assim, vocês não podem estudar esse país e tal. Então eu só não quero que a gente jogue fora tudo. Porque existe, se tu não acha, beleza, mas existe um comunismo europeu e estadunidense que para eles tudo é exagerado demais, é autoritário demais, e eles param de ler exatamente na parte que seria importante, que é a parte da organização, é a parte de como a gente vai criar, como a gente vai fazer os meios para superar o capitalismo, porque eu acho que isso que é importante. Essa é a minha briga com várias pessoas que chegam e dizem aqui no canal, você é muito maneiro, mas comunismo nada eras. A teoria comunista, ela nada mais é do que a crítica do capitalismo ligada com a prática para superação do capitalismo, tá?
Essa é uma definição que eu misturei umas coisas e inventei agora. Mas é importantíssimo isso, principalmente a corrente que eu tô, a corrente marxista-leninista. Pra gente é importante a questão da superação do capitalismo. É importante que quando eu venho aqui falar pra vocês, vocês podem até achar que é hipocrisia, o cara tá ganhando dinheiro do YouTube, o cara tá falando do conforto da casa dele. Mas se eu tô falando isso é porque o meu objetivo é organizar a gente pra gente superar isso. Nem que seja pra vocês entenderem, nem que seja pra vocês refletirem, mas que também seja para vocês se organizarem, procurarem um movimento, um partido, vocês estudarem, tirarem suas próprias conclusões e agirem no mundo para a gente superar isso. E eu não gosto, né, a crítica aqui aos estadunidenses, aos europeus e tal, que ficam muito numa coisa de ser e fazer a crítica e estudar e tipo, isso é bom, mas a gente precisa agir no mundo, a gente precisa fazer as coisas. E isso tá cada vez mais batendo na minha porta porque, porra, gente, eu tô no Rio Grande do Sul e eu vi uma cidade inteira alagada aqui. Eu vi pessoas próximas aqui com a casa inteira alagada. E o que é isso? É o aquecimento global chegando e literalmente batendo na minha porta. E daí eu vejo pessoas dizendo que, não, a gente tem que ver como é que é, a gente tem que conciliar, a gente tem que... Gente, a gente tem que ter prática no mundo. É isso que eu tô tentando dizer, tá? Obrigado, Matheus Moraes. Às vezes eu sinto que eu fico frustrado com a minha própria fala, porque essas coisas me irritam, tá ligado? Mas assim, ó, eu não vou assistir os outros vídeos, porque eu já passei bastante tempo aqui. Posso até trazer outro dia, mas eu vou recomendar esse vídeo aqui que eu achei bem legal, tá? Olha só, Laura Trachtenberg-Hauser, que ela fala com muito mais detalhes, cita os pesquisadores do campo do tecnofeudalismo, recomenda. Eu gostei muito mais desse vídeo para entender o conceito, então vou recomendar o vídeo dela. E tem um vídeo legal que teria sido provavelmente um bait melhor pro canal, mas que é esse do Átila dizendo por que você nunca vai ser dono de um Tesla. E ele tá falando sobre aplicações desse conceito aqui, como por exemplo, você tem carros que você paga pelo carro, mas você só pode acelerar até um certo nível, a não ser que você compre o pacote do carro mensal que te dá isso. Tem funcionalidades dos produtos que você só desbloqueia pagando mais, aquela coisa dos joguinhos que quem é gamer sabe do DLC, que a gente não tem, aquela questão do carro que se, digamos, tu tá com o financiamento do carro, do Smart Car, e ele não tá em dia, o carro não funciona, esse tipo de coisa. Tá ligado? Então, nós já falamos também, tem um vídeo que eu gosto bastante dos Smart Cars, que eu fiz aqui no canal, quando o canal era menor. Então, o menino que disse que maratonou tudo lá deve ter visto. Esse é um dos vídeos que eu mais gosto, eu acho engraçado, que também fala um pouco sobre isso, mas então eu não trouxe. Mas são 3 vídeos aqui sobre esse assunto, que eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu sou muito prolixo e eu me enrolo, tá? Será que a BioID vai fazer isso também? Eu espero que não. Se ela fizer, eu vou mandar um zap pro ShinjiPix lá, um WeChat pro ShinjiPix e vou dizer, ô meu, o que é isso? A BioID vai ficar fazendo essas patifaria?